Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos. Quero agradecer a você de todo o Brasil, você de todo o mundo, aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam sempre muito bem-vindos a este trabalho. Eu quero também agradecer as pessoas que me ajudam a este trabalho. Gratidão imensa pela generosidade de todos vocês. Muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistem, independente do dia, a hora e o lugar, sempre estão com a gente. Muito obrigado do fundo de todo o meu coração. Eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Não reparem, estou até suando, né? Está muito quente, está abafado, sem vento, Uberlândia, e ainda utilizo uma luminária enorme para poder dar a luz. Então o Marcelão ele é bronzeado pela luminária e ao mesmo tempo ele derrete por tabela. Mas eu quero fazer esse vídeo hoje nos canais. Eu queria bater um papo com vocês, falar sobre algumas coisas muito interessantes, né? Fico vendo pessoas choramingando, desestimuladas, desanimadas. Pessoas que dizem que não têm contato com o seu ser cósmico ou com o seu ser astral. Será que você está realmente preparado ou preparada para ter um contato com o seu ser astral? Será que você está realmente buscando ter esse contato e está preparado ou preparada? É um questionamento muito complicado. Eu fico vendo pessoas que às vezes me julgam o meu jeito de ser, um jeito um tanto quanto, eu vou dizer para vocês, astral. Realmente do outro lado. Eu vejo muitas pessoas dizendo, poxa, o Marcelo é muito denso, Marcelo ele é muito estranho. Geralmente muitas pessoas hipócritas, né, da falsa luz, da falsa espiritualidade, essas pessoas que gostam do 100% e puramente bondoso, que vem já de uma característica religiosa. E eu quero ler um e-mail para vocês aqui, que eu achei muito interessante e o assunto hoje vai se estender. Quero falar uma parte de minha vida que vocês não sabem. Então eu recebi um e-mail da amiga, né? Eu não sei de onde ela mora, mas ela mandou assim, né? Tinha acabado de fazer uma live sobre um outro e-mail que infelizmente causa tristeza em meu ser. E ela colocou assim, peguei o final da sua live e nem acreditei no que você falava. Putz, horas antes eu estava indo à feira, naquele silêncio interno, caminhando, e ia pensando. Me lembrei de quando cheguei no seu trabalho em meados de 2019. Eu relutei para ficar. Te achava muito ogro, e a maneira como você falava era ogro ao quadrado. Mas meu mestre, talvez meu mestre cósmico, ou meu eu mesmo, dizia para eu ficar. Eu reclamei do seu jeito, e ele foi ríspido e mandou eu continuar. Praticamente mandou eu parar de mimimi, kkkkkkk. Aí depois me assustei com as coisas que você dizia. Eu dizia, será que ele está dizendo a verdade? Meu Deus, isso é brutal. Não posso crer que o mundo espiritual seja assim. E, novamente, meu mestre veio e disse, tudo que o Marcelo diz é verdade. Então comecei a te enviar e-mails, e você já usou e leu meus e-mails, me destruiu, me tirou o sarro, me mandou para o inferno, seus seguidores me zoaram até, você já até me mandou embora do seu trabalho, numa época em que eu era questionadora demais e meio atrevida.
Mas eu fui superando, fui entrando na dança, no seu jogo, e fui jogando. E fui abrindo minha percepção. E você foi me destruindo, me destruindo. Você acabou com quem eu era. E não estou falando de comer carne, ou beber, ou fumar, ou etc e tal. Estou falando de acabar com minha percepção de mundo. Da maneira como eu lidava e percebia o mundo. Putz, você matou a minha personagem. De duas uma, ou eu sou tipo mulher de malandro, ou eu sou brasileiro e não desisto nunca. Brincadeira à parte, sou guerreira e só desisto de se arrancarem meu cristal interno. E algumas pessoas foram até mesmo foram comentando e dizendo, né? Ai, tá quente, abafado e eu fico na alergia brava. Eu adoro o seu jeito, me identifico. Fico aqui te vendo no telão da sala. Minha filha ouve e fala que adora você, porque você fala na lata. E olha que ela te segue de tabelinha, porque aqui não imponho nada. E eu digo que eu gosto é disso, dessa autenticidade, dessa pressão riso. Um abraço, um beijo para você. Manda um abraço para sua filha. Um abraço para você, minha querida. Um grande abraço fraterno. E tem outros amigos também comentando, né? As palavras duras, os abanões, as voadoras nas costas foram para nós incentivos de descobrirmos quem somos, incentivando a continuar a cada live, a cada vídeo, nos fazendo enxergar para além do véu que cobria nossos olhos, ficando cada vez mais firmes, utilizando o pare, pense, analise e a meditação sobre cada assunto abordado. Por isso eu falo gratidão sempre, família Marins, e aos seres cósmicos e ao meu eu superior por me chamar de volta para casa, né? E aí nossos amigos foram comentando, né? Teve uma amiga que colocou exatamente isso, arrancar até as entranhas e reconstruir sempre. Realmente, outra amiga colocou, lá no começo aconteceu muito isso comigo. Cada mensagem e golpe energético que dava, vontade de sair correndo, kkkk, cada voadora de fazer catar cavaco. Mas nada diretamente, mas é que a carapuça servia. Daí lá ia eu tremendo e alguém lá do outro lado me falando que esse era o lugar que eu devo estar. Para largar de moleza. Então, lá eu ia pensar, meditar e desconstruir, e cá estamos nós. Só tenho gratidão por destruir e sempre arrancar até as raízes dessa personagem. E aí, muitos amigos, né, comentaram coisas similares, coisas parecidas. Marcelo, o que essa moça relatou em seu e-mail, pessoal, eu tô coçando as orelhas, eu tomei um banho no calor. Aí eu tô com o cabelo tudo molhado ainda. Tá molhado o meu cabelo e entrou água dentro do meu ouvido. E tá coçando meu ouvido porque tem água lá dentro, nos dois. Marcelo, o que essa moça relatou em seu e-mail é o retrato do que aconteceu comigo e tenho certeza que com muitos aqui. No início eu relutei, te achei um antipático. Até que, um tempo depois, algo me conduziu para assistir outro vídeo. Depois disso, não parei mais e as mudanças vieram uma atrás da outra. Isso é normal, né? Tem muitos outros comentários. Isso é normal. Por quê? Porque se eu chegasse aqui como na época dos Mormons, como é que era na época dos Mormons? Você punha as duas mãos no púlpito, né? O púlpito tem aquela tábua, você põe. Aí você faz uma cara de santo, né? Todo religioso faz cara de santo. Esses youtubers da espiritualidade, essas menininhas, esses mais antigos, tudo faz cara de coitado. Coitado é assim, ó. Chega na cara de coitado. Eu queria falar para todos vocês que devemos praticar o bem maior, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos,
que o amor incondicional uns para com os outros fará com que nós iremos para as estrelas. Eu me emociono a falar o quão eu amo vocês, o quão eu sinto o meu amor cósmico, papai, por vocês. Lutem, meus amigos, vocês são maravilhosos. Quando vocês morrerem, eu vou estar lá com os anjinhos dos céus para receber vocês com muito amor. Mas olha, para vocês acessarem, vocês precisam comprar um curso que eu vou fazer com muito amor para vocês. Esse curso, você vai comprá-lo. É um curso energético para expandir a sua consciência cósmica ao mais alto do universo. Porque nós, eu e vocês, formamos a união cósmica sagrada. Um abraço para todos vocês. Namastê. Namastê. Então, quando chega um cara e fala, vá se lascar, vocês é tudo doido, vocês são uns imbecis, né? Aí realmente, porque antes, eu sou eu sou a última escolha no modo racional, né? No modo racional, ou senão quando você tem um Zé Bonitinho também, né? Você dá uma entortada na mandíbula, que tem a mandíbula meio deslocada aqui, ó, assim, ó. E aí você tem que focar na câmera, porque se você focar na tela, você tem a mandíbula meio deslocada, peraí. Você desloca a mandíbula, aí você faz aquela cara de canalizador. Oh, meus amigos. Você tem que imitar, tá no fim da morte. Meus amigos, ai. Que a paz do Senhor esteja com você. Né? Aí você fala, nossa, foi pro céu, virou santo. Virou santo. Então quando chega um cara que é totalmente contraditório, o rótulo, né, o label da espiritualidade, aí você fala assim, nossa, esse cara aí não... Isso aí é o demônio incorporado falando. O demônio querendo imitar Deus à luz. É mais ou menos assim, né? Então essas pessoas que sempre foram alojadas, primeiro vem de famílias muito hipócritas, né? Famílias hipócritas. Sabe o que é aquela família hipócrita? Vou citar para vocês a família hipócrita. A família hipócrita eram os portugueses da família do meu pai. Muito hipócritas. Porque eram pessoas que falavam muito bem, pessoas formadas em faculdades, ali tinha professor, advogados, pessoas que falam numa dicção muito boa, tem um vocabulário muito, digamos, culto, né? Então você via aqueles pessoal falam baixo, eles não falam alto. Você tem que ter que falar assim, o que? Fala mais alto, porque eles falam muito baixos. Aquela família Sadia, Margarina Sadia, já viu aquela propaganda da Sadia? Por favor, meu bem, me passe a margarina
Oh, meu querido, para você a margarina agora. Meus filhos, como estão vocês na escola? Papai, nós estamos muito bem. Nós estamos com as notas, o nosso boletim tá tudo azul. Ah, como papai ama todos vocês. Essa é minha família amada. Então, geralmente, esse tipo de família são muito... Todos. Eu vou dizer... Eu vou generalizar. Todas as famílias são muito hipócritas. Aí você vai ver o quê? O marido tem amantes, trai a mulher que dói. Acha que ela não sabe. A mulher também trai o marido, acha que ele não sabe. Os filhos, cada um fazendo as suas cagadas. E todo mundo chega e aquela família... Olá, tudo bem? Como é que foram seus dias? Meu amor, o meu dia hoje foi fantástico. E de vocês, crianças? Papai, nosso dia foi maravilhoso. Fizemos todo o dever de escola. Então, esse tipo de família tradicional é os mais sujos. São os mais sujos. São os mais mascarados. Não via lá o português, o pai do meu pai? Tinha amante em Uberlândia, 2, 3, construía casa para as mulheres, entendeu? Coisas que a gente não pode aprofundar mais em muitos detalhes, mas são pessoas muito hipócritas. Esse tipo de modelo padrão é o mais hipócrita que existe. Porque no fundo, se você for vasculhar, são pessoas muito permissivas. Muito, mas muito ao contrário do que demonstram. Na intimidade são outro tipo de pessoa. Nunca gostei desse tipo de padrão de família corretamente certinha, porque não existe mesmo. E essas pessoas são aquelas muito religiosas, supostas muito religiosas, muito aprisionadas, muito santificadas. É aquela família que reúne, faz oração junto. Então, o que acontece? Esse tipo de pessoas, acredite, esse é o modelo mais hipócrita que não é assim. Não existe. Um dia eu falei para um amigo meu, porque meu pai é um homem muito justo. Justo é um escambau. Seu pai, meu amigo, já deve ter pego muita mulher escondida da tua mulher. Não, meu pai é fiel. Fiel caceta, cara. Acorda pro mundo. Seu pai já deve ter comido muita mulher, sua mãe nem sonha. Se brincar também já deu pra ir pra Deus e o vento, rapaz. Acorda pra vida, rapaz. Sai dessa ilusão de famíliazinha perfeita. E aí o cara ficou até assim, falei, vem falar que seu pai é um homem perfeito e justo, não quer? Vasculha aí que aí nesse mato sai cachorro. Então a família do meu pai, os portugueses e o pessoal do Rio, eles eram muito assim. Eles eram muito... aquela família muito tradicional. Todos falavam bem, conversavam... tinha uma boa dicção, tinha uma boa tonalidade para falar. Aquela família margarina, né? Só que se você vasculhasse, você via cada coisa, você fala assim, por que o ser humano age assim? Mas eu sou muito grato à família da minha mãe, os Marins. O pai da minha mãe foi jagunço, matador, era ocultista, mexia com magia negra. Minha avó, a Maria, já contei para vocês da Maria aqui, adoidado. Contei da Valina, sou grato por ter tido a Valina na minha vida e muito grato por ela ter aparecido. Contei da minha mãe, do meu tio Carlão, dos meus primos, das minhas tias. E eu vou dizer para vocês... O cosmos e o universo me preparou para estar junto dessas pessoas, ou prepararam elas para me receber. Mesmo porque eu brinco que Marins, né, o significado são filhos da Maria, ou de Maria, e nós temos as 3 Marias, conhecidas no Brasil, popularmente, que é a constelação de Órion, né, o cinturão do caçador. E é justamente quando eu era criança que minha mãe nos levávamos no quintal, pois morávamos na periferia e não tinha diversão alguma, e a diversão da minha mãe era no escuro, nós lá no quintal olhando para as estrelas, e minha mãe mostrava as constelações.
Minha mãe amava o Cruzeiro do Sul. E minha mãe amava muito as Três Marias. Ela dizia, olha lá as Três Marias, tanto que elas são lindas. E minha mãe falava com tanto amor e com tanta paixão. Mas aí, eu sou muito grato aos Marins, porque na família da minha mãe sempre foram desbocados. Minha mãe não, mas eram desbocados, falavam palavrões adoidado. Vocês não têm noção tanto que a família da minha mãe falava palavrões. Minha avó era pornógrafa no falar. Meu tio Carlão, extremamente pornógrafo ao falar. Sabe o que acontece com os Marins? Eles eram muito astral. Os Marins eram extremamente astral. Existe o quê? Existe o véu. Cada família ou pessoas tem o véu. O véu da família Marins, da parte da minha mãe, ele era muito mais fino do que, por exemplo, da família do meu pai, os portugueses e o pessoal do Rio de Janeiro, que eram, enquanto o véu deles era isso daqui, o da família Marins era isso daqui. Então eles se comportavam muito de forma astralmente. Eram muito agressivos, muito furiosos, muito nervosos. Minha mãe dizia, olha, nossa família ela é muito de ira. Você pode ver, meu pai era matador, meu pai era assassino, meu pai era matador de aluguel. Eu e o seu tio, você vê que a nossa família é de fúria, né? Minha mãe e meu tio viviam brigando na rua. Minha mãe, quando estava nervosa, meus amigos, o linguajar da minha mãe, ela parecia outra pessoa. E minha mãe sempre foi muito brava, muito nervosa. Assim como meu tio também, meu tio Carlão sempre foi muito bravo e hiper nervoso. Minha avó Maria era daquela tipo de mulher que espancava as filhas. E minha avó fazia até as filhas irem fazer programa. Então eu venho de uma família extremamente astral. Os Marins são extremamente astrais. Muito astrais. E eu fui preparado para nascer entre eles. Porque eu não poderia nascer numa família propaganda de margarina, como, por exemplo, eu não poderia nascer na família do Carlos, né? Dos portugueses, do pessoal do Rio, não. Porque eles eram muito aquela família tradicional, aquela família religiosa, com tradições religiosas, pesa-se o peso da família, todo mundo quer ser certinho, mas na realidade todo mundo é errado por detrás dos panos. Mas eu não. Nasci numa família onde o pessoal era barra pesada, energeticamente, espiritualmente, barra pesada. Todos pertenciam ao ocultismo, umbanda, quimbanda, era barra pesada pura a família da minha mãe, todos da umbanda. De menos a minha mãe, que minha mãe foi da umbanda quando criança, mas depois seguiu nos moldes kardecistas. E a minha mãe, quando bebia, eu fui muito espancado. Minha mãe me espancou. Graças ao cosmos, ao universo, minha mãe me espancou muito ao ponto de cada espancamento que eu recebi, eles eram quase diários. Eu apanhava de vara de goiaba, mas uma vara dessa grossura, e eu ficava cheio de vergão no corpo, vergões roxos, aquele meio que sangue, e minha mãe preparava o quê? Ela preparava a bacia com vinagre, água e sal e pegava uma fralda, aquelas fraldas de pano, e fazia eu ficar passando para que no outro dia os vergões estivessem menos à mostra para mim ir na escola. Mas no outro dia tomava outra surra e eu não era custoso. Era porque minha mãe me olhava e às vezes dava algo na cabeça dela e do nada, acreditem, meu pai quantas vezes brigou com a minha mãe porque ele achava um absurdo a forma que ela me tratava. E ela me batia. E quando não era com a vara de goiaba, ela tinha um cordão do ferro de passar roupa. Antigamente o cordão era um cordão grosso, meio parecendo cobertor, um pano. Apanhava daquilo. Todo santo dia eu apanhava. Apanhei até os 13 anos de idade, até o dia que eu catei minha mãe pelo pescoço. Você vai bater mais? Não. Já apanhei muito. Então minha mãe sempre foi muito irada. Minha mãe não podia olhar para ela, que se olhasse para ela o pau quebrava. Depois que a minha mãe ficou velha, eu nem conhecia mais a minha mãe. Quem era aquela mulher que até a minha irmã um dia conversando
a Fabiana, marido da minha irmã, e a minha irmã falando sobre minha irmã contando sobre minha mãe. O marido disse, poxa, vocês falando não parecem com a dona Márcia. Até a Fabiana disse, é verdade, eles contando parece ser outra pessoa, porque a minha mãe era desse jeito. Minha mãe quebrava cabo de vassoura nas minhas costas e uma vez a minha mãe me deu até uma pasada daquelas pá de pedreiro, aquelas pá de fazer massa de cimento e carregar e pôr no carrinho, pá mesmo, de pedreiro. Uma vez minha mãe me arrumou uma naquela lá bem no meio da cabeça, saí catando cavaco desesperado pra roupa que ela ia me quebrar na porrada. Então eu tive que aprender, de uma certa forma, eu vivi numa família extremamente astral. Eu vivi o plano astral criança. Quando eu comecei a ver os espíritos, que eu tinha medo de falar para minha mãe, mas quando eu cheguei e falei para minha mãe disse, olha, eu vou te levar no psicólogo que você está ficando doido. Ou você está muito obsediado. Fui no psicólogo, nada ficou constatado, pedi a minha mãe para não ir mais, ela autorizou, deixou. E ainda minha mãe foi lidando com a minha mediunidade. E foi tendo a minha vida. Fora isso, eu tinha a Valina me atormentando desde criança. A Valina era o terror. A Valina era o terror, tocava o terror no Marcelão. Então eu vivi muito, desde criança eu comecei a ser hostilizado neste mundo, nesta realidade. Eu vivi o plano astral literalmente desde criança. Então eu não conheço muito o mundo, a terceira dimensão, como vocês conhecem. Eu conheço o astral, mesmo estando encarnado aqui. Porque ao meu redor sempre foi plano astral. E essa é a minha vida. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre fui plano astral. E quando vieram os seres da dimensão do espelho, que eu fui para a dimensão do espelho, eu vi o comportamento daqueles seres, comportamento de desencarnados, comportamentos de tudo. Eu digo para vocês, a minha família, os Marins, eles eram totalmente configurados na energia e vibração do plano astral. Então eu fui criado como no plano astral desde criança. E eu aprendi a duras penas como viver neste mundo. E aprendi que este mundo não é a campanha da propaganda, da margarina, aonde as famílias são modelos padrões. Isso não existe. Então fui criado de uma maneira aonde eu pudesse estar preparado um dia para fazer este trabalho, para fazer um trabalho a apresentar o astral. Eles me encarnaram aqui, mas não deixaram eu perder o vínculo ou a lucidez astral. Então eu fui encarnado na terceira dimensão, mas eles nunca deixaram com que eu esquecesse por um só dia como é o plano astral de verdade. Sim, aquele que o seu espírito, seu ser vivia antes de você nascer, que você não se lembra de propósito e que você não sabe o que vai acontecer depois que você morrer, porque tudo lá está oculto. Você não tem que saber, você simplesmente vai morrer e você acabou. Então eu sempre vivi o plano astral aqui, nesta realidade. Mas isso tudo tinha uma preparação para que um dia na minha vida eu pudesse fazer esse trabalho. Para que eu pudesse fazer esse trabalho e eu fosse duro o suficiente, eu fosse teimoso o suficiente, ignorante o suficiente, para que eu fosse astral, para que eu pudesse dar conta de denunciar todo o plano astral aqui na terceira dimensão e as pessoas pudessem começar a ver o que realmente existe depois do outro lado do véu. E não a hipocrisia que Jeová e os seus avatares criaram, essa bondade iluminada de amor ao próximo, amor incondicional, que quando você morre, você chega lá, é um circo de horrores, porque mentalmente você não está preparado. E se você tiver na sua estrutura de personagem, você vai passar um grande horror até ser desmanchado. Eu descobri depois da minha família que a minha mãe era uma reptiliana. Ela é uma reptiliana. Minha mãe não existe mais. Ela é uma reptiliana. A Márcia foi uma reptiliana. Eu não disse toda a verdade do IML, o que aconteceu no IML para vocês. E não posso dizer. Mas no dia da morte da minha mãe, eu não pude abrir o jogo e dizer o que realmente aconteceu naquele dia, naquele IML. Mas algo muito estranho.
As forças astrais estavam muito fortes naquele IML, daquele dia. E eu não contei toda a verdade. E aí o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que vivia assim. Minha mãe é uma reptiliana. A Márcia era uma reptiliana. Todos os marins que vêm da minha avó Maria, que vem do pai dela, Sr. José Marins, eles são todos reptilianos. Todos reptilianos. Quando a Valina casou com José Marins, ela não quis assumir o nome Marins. Ela não aceitou assinar o nome Laurivalina Marins. Ela se recusou a ter esse nome. Ela continuou com o nome dela e ele com o nome dele. Eu tenho a certidão de casamento. A certidão de casamento deles, da Valina e do marido dela, o ex-marido, está comigo, guardado nas minhas coisas. Ela se recusou, continuou se chamando de somente o sobrenome da família dela. E ele, só que foi um casamento que durou tipo 6 anos, 5 anos, não durou. Foi só para trazer a minha avó Maria, que depois viria trazer a minha mãe e o meu tio Carlão, que são orianos. Minha avó, o pai dela, o meu tio e a minha mãe são orianos, de Orion. Reptilianos de Orion. O que acontece? A Valina, ela é uma insetoide. A Valina é uma insetoide que não pertence a Orion. Então eu entendi que certas coisas aconteciam na vida deles e fazia muito sentido perante o que? Inconscientemente, energeticamente, até sem saber, quando a Valina se recusou nessa linhagem de família que é a minha, ela se recusou a assumir o nome Marins, que na tradução dos Marins vinham como filhos de Maria, inconscientemente ou energeticamente dentro dela, ela não aceitou ter essa denominação, porque ela era uma insetoide de uma outra constelação, de um outro plano. Então a Valina, ela não aceitou. Então ela, por ser insetoide e não pertencer a Orion, é como uma leitura energética, ela não aceitou carregar o sobrenome que era do marido, que foi o pai da minha avó Maria, e minha avó Maria, consequentemente, teve o quê? Teve a minha mãe. Então, para vocês terem uma ideia que muitas vezes coisas tão simples aqui têm significados astrais, energéticos, como, por exemplo, por que a Valina não quis, se antigamente era uma honra para a mulher, ter o sobrenome do marido? Porque era tradicional, isso era uma tradição, passava-se a ser o sobrenome da família. Mas aquele nome tinha algum significado. E a Valina não quis, falou, não, eu vou casar, mas o meu nome vai ser de solteira. Isso em 1900 e bolinha. Depois eu vou colocar alguns trechos, fazendo algumas modificações, da certidão de casamento da Valina no quê? No meu Facebook. Então vocês veem que a minha linhagem, ela vem energeticamente do meu avô José Inácio Marins, a Maria Ferreira Marins, que é a mãe da minha mãe, e vem da Márcia Helena Marins. E a energia de Márcia Helena Marins e do meu tio Carlos é idêntica, é a mesma energia. É o mesmo padrão de vibração é o da minha mãe e do meu tio, Carlos Marins. E eu nasci carregando e portando o nome da minha mãe. Tanto que as pessoas viram que de pai biológico eu só tenho o branco do olho. Eu não tenho energia, não tenho nada. Até meu tio disse, você não parece nada com o seu pai biológico, você não tem nada, nem nada dele, isso é tudo da gente. Então, onde eu digo para vocês que a sua história, que você que está me ouvindo, a sua história conta muito sobre você. Conta muito sobre você e ela vai além, ela vem contando. A sua história, ela vem te desenhando quem você é. Ela vem traçando o que eles estavam,
eles estavam vindo armando na sua vida. Você que está me assistindo aí do outro lado. Por quê? A minha mãe e o irmão dela, eles são orianos, são reptilianos. O avô dela é reptiliano. O pai dela, a mãe dela, a Maria, é reptiliana. Todos são de Órion. Todos somos uma linhagem de Órion. Vocês entendem? Então vocês percebem que tudo vem se alinhando energeticamente. E a Valina não entrou nesse meio. Porque a Valina disse, eu não vou assumir energeticamente algo que é oculto. Parece besteira, fantasia, mas não é, é energia. Tudo está oculto do outro lado. Então vem traçando. E ela disse, eu não pertenço a Órion. Eu vou carregar energeticamente Marins, que tem um significado filhos da Maria, filho de Maria, filho das Marias. Que significa o centurião de Órion, eu não vou de jeito nenhum. Eu vou continuar meu nome de solteira porque eu não vou ter essa afinidade energética. E a Valina era uma insetoide. E ela se comportou assim. Então, quando você vem no despertar de consciência cósmica, isso tudo se abre. Isso tudo se abre. E aí o que acontece? A forma como eu fui criado pela minha mãe, já orientada inconscientemente. Meu tio também era da mesma forma com sua família. Minha avó criou a minha mãe assim, que me criou desse jeito. Era porque éramos extremamente astrais. Então não tinha meio termo, hipocrisia. Era na cara dura mesmo. Doa o que doer, aguente o que aguentar. O mundo é perverso e você vai lidar com o mundo perverso. E vocês têm que ser fortes para isso. Então vocês percebem que até esse trabalho começar, tudo veio desenhando há décadas, no século passado. Porque tudo vinha energeticamente sendo preparado. Então, quando eu faço esse trabalho, eu faço um trabalho astral. Como é que eu vou fazer um trabalho espiritual astral, sendo que eu sou a marionete de luz perfeita da hipocrisia, da falsa religiosidade, da falsa luz? Como que eu vou ser um representante astral se me comportar como os avatares de Jeová, que é pura hipocrisia, que é aquele modelo família tradicional de propaganda de margarina? Então, para você acionar seres astrais, você tem que ser como seres astrais. Por que que eu ajo assim? Para acionar o seu ser astral. Porque você precisa quebrar essa hipocrisia tridimensional que você foi acomodado desde que você nasceu e que isso vem até de família. Você precisa quebrar essa sua hipocrisia para acessar o seu eu maior e assim, consequentemente, ter acesso ao eu superior. Porque Jeová mascarou o astral, criando uma camada, uma película de falsa ilusão, apresentando o astral como uma coisa de luz, quando nem mesmo ele é o mais denso e perverso de todos os seres. Ele é um ser carrasco, ele é um ser opressor. Então, quando vocês sonham com o astral, e muitas vezes esses seus sonhos são os seus pesadelos, é porque, no caso, você foi acondicionado pela religião, a hipocrisia da falsa luz, a ver desta forma. Então, como que eu, Marcelo, vou te apresentar uma conexão astral se eu me comportar como esse pessoal da falsa luz, que são comerciantes que quer te vender livros, bugigangas, cursos, apostilas e todo esse lixo, esse excremento que essa galera fazem com vocês, tirando de vocês qualquer chance de conexão com o real, pois vão induzi-los na falsa luz, colocando vocês como escravos, colocando vocês como pedintes de seres astrais que não possuem nem mesmo 1/10 da sua força e da sua energia cósmica pertencente à sua civilização. Então é por isso que eu digo, se vocês não sobrepujarem a mim, como eu disse no outro vídeo, se vocês não sobrepujarem o Marcelo Marins, o dia que você me vê como uma pessoa normal, o Marcelo não é denso, o Marcelo é tudo de bom, é o jeito que todo mundo deveria ser,
Marcelo não tem nada de denso, é uma pessoa normal. O dia que você me vê como normal, você está muito próximo do astral. Você vai estar muito... Assim, o seu véu vai estar muito fino em relação ao astral. Muito fino em relação ao astral. Aqui, ó. Muito fino. Porque enquanto as pessoas não conseguir arrancar de si essa falsa hipocrisia, esse falso moralismo que ninguém tem, esse ser cheio de conceitos, eu digo para vocês, ninguém vai conseguir acessar o astral, porque ninguém está preparado a acessar o astral. Você precisa exterminar o seu personagem tridimensional nos conceitos, nos preconceitos. Você precisa encará-lo. Você precisa encarar o seu personagem tridimensional como a sua, digamos, a sua barreira, ou aquele que vai fazer você se prejudicar. Então você precisa abandonar os estereotipos de, digamos, de moralidade, de luz, que é aplicado aqui na terceira dimensão justamente pelos seres que não são nada disso. Esses seres que chamam de avatares, Jesus, Buda, Krishna, esses seres que são apresentados em outras religiões, mestres ascensionados, e toda essa corja espiritual de seres de luz, arcanjos, anjos, isso não passa de seres que não são nada do que eles são. É tipo o humano. A família propaganda de margarina que apresenta ser uma coisa externamente, mas que internamente não são nada disso. E assim são esses seres. Para te aprisionar aqui na sua condição de amnésia, de esquecimento, onde você não consegue de forma nenhuma enxergar ou compreender o que aconteceu antes disso daqui e o que vai acontecer depois da morte. Aí eu fico vendo aqueles cursos ridículos de auto-hipnose ou de hipnose. Fala aí, quebra o contrato. Eu não quero mais o contrato, quebrou. Tira o chip de mim. Tirou. Cara, isso é ridículo. Isso é pra lá do Deus me livre da picaretagem. Isso é pra lá do Deus me livre da picaretagem extrema, essas hipnoses regressivas, contato com raças alienígenas. Isso é pra lá da picaretagem. Será que as pessoas não conseguem entender? E são pessoas, como todos eles, de fala mansa, muito educados, pessoas extremamente cultas, palavras muito bem escolhidas, aspecto muito extremamente generoso e bondoso, porque é esse o estereotipo ou o arquetipo escolhido pelos dominadores para aprisionar a sua mente aqui e fazer com que você nunca enxergue o verdadeiro astral. Então, por isso eu digo para vocês que eu sempre fui astral, porque minha criação foi daquela forma, me preparando para que o quê? Um dia chegar aqui e fazer o trabalho sendo um ser astral, sendo autêntico na energia, mostrando o plano astral, explicando o plano astral, que é aquilo que vocês vão encontrar após a morte de vocês, mas que vocês não vão estar preparados. Entendem a minha história? Entendem o porquê que a minha vida foi se desenhando desta maneira? Por esse motivo. E por que eu sou tão odiado, detestado por todos os canais e trabalhos? Porque esses canais, eles cumprem o papel estabelecido por Jeová e os dominadores deste mundo de propagar o quê? O rótulo da bondade extrema, da bondade infinita, aquela que seduz sem pensar duas vezes. Então esses canais, eles são canais que ocultam a verdadeira realidade, esses trabalhos espiritualistas, espiritualizados, ufologia espiritualista, ufologia esotérica, o esoterismo, e todos esses canais nessa vertente. Por que eles não gostam do Marcelo Marins? Porque o Marcelo Marins mostra escancaradamente, de uma forma muito forte e vibracional, aquilo que eles foram programados e são configurados para esconder.
ocultar dos humanos tridimensionais, para que os humanos tridimensionais nunca vejam isso. Porque quando você não enxerga e você acessa o outro lado, checkmate, acabou para você o seu espírito, o seu eu maior. Então por isso vocês vão ver por que eu não me misturo com nenhuma dessas vertentes. Ah, o Marcelo não é amigo de canal nenhum, o cara é tão denso que ele repudia a todos. Eu não tenho nada contra o ser humano, a pessoa em si mesmo, porque eu torço para que essas pessoas acordem um dia e vejam o engodo, a enganação na qual elas estão submetidas. Mas eu não compactuo com a forma de trabalho que nem são delas. Esses trabalhos não são delas, são de seres espirituais, dos dominadores extraterrestres que utilizam essas pessoas, obsediam essas pessoas, colocam essas pessoas como seus cavalos, como seus escravos e utilizam essas pessoas para enganar milhões. Porque eles querem ocultar o verdadeiro astral de todos vocês. O verdadeiro astral, o plano astral, aquele que não morre, que você não tem um corpo que vai apodrecer, entrar em estado de decomposição, nada disso. O verdadeiro plano astral, ele é temido na terceira dimensão, porque ele é forte, a vibração e a energia dele é monstruosa, e aqui é só apenas uma falsa realidade, aqui é uma ilusão. É por isso que eu digo para vocês que eu sou assim. E enquanto você não me superar, enquanto você não transpor o Marcelo Marins, você não vai alcançar o que está atrás de mim. Enquanto você não estiver preparada para me olhar nos meus olhos, me encarar nos meus olhos e dizer, cara, eu entendo você. Eu entendo o ser astral e cósmico que está aí dentro. Enquanto você não quebrar seus preconceitos e seus julgamentos sobre mim, você não vai alcançar o que está atrás de mim. Porque o que está atrás de mim é o plano astral. Se você quer acessar o cosmos, o universo e o plano astral, você vai ter que me superar. Você vai ter que ser capaz de olhar nos meus olhos e não me julgar. Porque eu sou o reflexo autêntico do plano astral e dos seres astrais. Então, se você quer encará-los, primeiro você tem que encarar a mim. Olhar nos meus olhos. Para depois você acessar o que está atrás de mim. O que está cobertado atrás de mim. Este é o meu trabalho. Então, se você não superar e vencer o seu ser tridimensional, você nunca conseguirá transpor e enxergar a verdadeira realidade. Pare, pense, reflita e analise. Um forte abraço, muita paz e muita luz, e nos vemos no decorrer do trabalho. Muita gratidão e fiquem todos em paz. Tchau, tchau.